Bom, vou mostrar como é que faz o deploy da aplicação do Sysreal de homologação. E a princípio eu acabei de fazer aqui o clone do projeto do front-end, né? E tanto é que já deve estar atualizado. Bom, já está atualizado. O que que a gente precisa fazer, né? A gente tem um projeto em mão, né? No caso, na nossa máquina local. E a gente só tem um arquivo que a gente precisa editar, né? Que é o arquivo de environment. Então, esse arquivo, né, que quando você acaba de clonar o projeto, ele vem com esse ponto .example, né? E o que que a gente precisa fazer? Precisa criar um ponto .env, né? Eu vou criar aqui o ponto .env. Pelo visto aqui todas né, as variáveis estão sendo preenchidas corretamente, né? Mas nesse caso aqui a gente está usando o ambiente de homologação, né? Então a gente tem que ter o cuidado de apontar os endereços para o ambiente de homologação. Então se fosse de produção, a gente teria que alterar aqui nessas variáveis de ambiente. Então, tudo certo. O que que a gente precisa fazer agora? Fazer o build, né, da aplicação. O NX, né, ele te dá meios para você fazer esse build. Então, se a gente for ver lá no package.json, né, foi criado alguns comandos, né, ali de atalho para fazer o build, né, porque a gente sabe que a gente tem dois sistemas. A gente tem o sistema ali de gestão e tem o sistema ali do CSRA Web, né? Então, pensando nisso, né, facilitar, foi criado esses dois comandos, né, o build web e o build admin, né? A princípio vamos fazer o do web, tá bom? Depois a gente faz do admin. Então aqui eu já tenho já instalei as dependências do Yarn, lembrando que é, são essas duas coisas, né, que a gente precisa ter cuidado. Preencher o ponto .env com as variáveis do ambiente que você vai fazer o deploy e ter as dependências atualizadas, né? Então eu estou fazendo mais um yarn aqui para ele instalar a dependência, mas a princípio eu já instalei tudo. Então, ele vai só verificar ali. Pronto, feito a instalação das dependências, o que a gente vai fazer agora é rodar o comando yarn build web, né? No caso aqui ele vai gerar os arquivos de build do sistema web, tá? Então o processo pode demorar um pouco, eu vou pausar aqui. Pronto, build feito. E ele vai gerar uma pasta aqui no projeto chamada dist, tá? Se a gente for abrir dentro de dist, vai ter uma outra pasta que é a pasta apps. E dentro da apps vai conter as aplicações que foram buildadas, né? No caso aqui é a web. Então, são esses arquivos aqui que me interessam para deploy, tá certo? Então, eu preciso, de alguma forma, copiar todos esses arquivos que estão aqui e mover lá pro servidor, para VM, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu costumo usar um serviço cliente de FTP chamado FileZilla, né? Então é só botar aí no Google, né? Que vocês vão ver aí vocês vão poder baixar, tá bom? Aí você consegue baixar tanto para Windows quanto para Linux. É, O que é esse cara, né? É um cliente de FTP, né? FTP é um protocolo que te permite, né, transferir arquivos remotamente de uma máquina para outra, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui como é que ele é, né? Então ele é só um sistemazinho gráfico, né? Para facilitar, né? Para a gente não ter que ficar usando comandos. Caso contrário, né? Caso a gente não use aí o FileZilla, a gente pode recorrer ao SCP, o comando que é usado para fazer esse tipo de transferência, tá bom? Mas no nosso caso aqui, vamos facilitar a nossa vida, vamos usar o FileZilla. No FileZilla eu preciso preencher algumas informações, né? Aqui eu vou colocar o endereço lá da máquina, 7, o usuário e a senha. A porta é a porta 22, bom?
ele vai conectar via SSH e tá aí, né? Então a gente tem acesso, né, a toda a pasta ali do usuário em DS da VM, tá bom? Então a gente precisa, né, acessar aqui no lado esquerdo, aqui é os arquivos da nossa máquina, né? Eu vou acessar o projeto. Então aqui, ó, front-end, eu vou pegar a pasta dist, apps, web. Então tenho que mover tudo que está aqui para cá. Mas perceba que a gente não tem acesso aos demais diretórios, né, que a gente precisa. Porque o serviço que a gente está usando é o Apache. No Apache você tem um caminho específico, né, que é o /var, /ww, que é onde você coloca os arquivos buildados lá, né? Eu vou mostrar já já. Mas perceba que aqui a gente não tem acesso, a gente só tem acesso ao home, né, do usuário NDS. Então, o que é que geralmente eu costumo fazer? Eu movo para home, né? Tem até duas pastinhas aqui já, ó, admin e web, e funcionam como um caminho ali temporário, né? Que depois a gente vai acessar a máquina e vai fazer a cópia daqui, né, da home, para o endereço lá do Apache, tá bom? Então, eu vou pegar todos os arquivos que estão aqui e vou arrastar para dentro da pasta web, tá bom? Então, eu estou fazendo a transferência, né? Então, se a gente for acessar agora, deixa ele terminar, pronto, terminou. A gente vai acessar agora lá via SSH. No caso aqui, eu estou usando um cliente chamado Put, tá bom? É só mais uma vez botar aí no Google que vai te permitir fazer aqui o download, né? No caso aqui é um cliente de SSH, tá bom? E aqui eu vou botar o endereço 200.17.200.17.32.217 na porta 22 e eu vou abrir conexão. Coloco o usuário, a senha e pronto, eu estou aqui na home do usuário NDS. Então se eu der aqui um ls, deixa eu dar um zoom, não consigo dar zoom, droga. Enfim, aqui eu tenho a pasta web, tá certo? Dentro da pasta web, se eu der um ls, vocês vão ver que todos os arquivos lá da pasta dist, né, está aqui, tá certo? Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa mover todos os arquivos que estão aqui para um diretório específico onde está hospedado nossa aplicação via Apache, tá bom? Que caminho é esse, né? /var, /ww, /src. Vou dar um cd aqui para acessar a pasta. Se eu der um ls, vocês vão ver que tem alguns sistemas, né, já. Eles têm o to-do list, tem esse teste, tem esse sysra de produção, sysra de homologação, intranet de homologação e intranet. No caso aqui a gente vai acessar o sysra de homologação, tá? Dentro do sysra homologação a gente tem duas pastas, o back-end e o front-end. Nesse caso a gente vai acessar o front-end. E a gente tem aqui o admin, não sei porque está aqui, o storybook e o web, tá bom? No caso aqui eu vou acessar o web. Tá? Se eu dar um ls, a gente perceba que já tem esses arquivos, né, buildado, porque já está rodando, né, inclusive. Mas o nosso objetivo aqui agora é mover tudo dessa pasta, todos esses arquivos que estão na home, né, que eu movi temporariamente, para cá. Né? E como é que eu faço isso? A gente pode usar o comando mv, que é de mover, ou cp, que é copiar. No caso aqui eu quero mover, porque eu não quero que esses arquivos fiquem aqui, tá certo? /home, /nds, ou simplesmente til, né? Barra, não tá dando certo o tab não, então vou seguir com home mesmo. Home web, nds, web, pronto. E eu quero mover todos os arquivos, então eu vou usar o asterisco, tá? Então, todos os arquivos que estão dentro desse diretório eu quero mover para cá.
Então, vou botar um ponto, né? O ponto no Linux, ele simboliza ali o caminho atual, né? Então, eu quero mover. Aqui tem um detalhe que é interessante a gente executar isso aqui via sudo, né? É interessante que você execute isso aqui com os privilégios administrativos, senão vai dar erro. Então, vou dar um sudo, ele vai me pedir a senha. Tá aí, movi, tá certo? E agora? Agora a gente vai fazer um sudo apache service restart, tá? Ele vai reiniciar a aplicação sudo, na verdade é sudo service apache restart, tá? Na verdade é apache 2, sudo service apache 2 e restart, né? Ele vai reiniciar a aplicação e se a gente for ver aqui, vamos ver se deu ruim. Bom, o CZA está online, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui uma diferença, né, da versão anterior para agora. Enfim, porque eu acabei de clonar o projeto, eu não sei como é que tá. Mas se não deu erro aqui, é porque deu certo, tá bom? Alguns comandos, né? Sudo, se eu quiser verificar se o Apache está rodando adequadamente, né? Sudo service Apache 2 status. Well, não tá mostrando aqui. Enfim, tá fazendo skip. Eu ia mostrar uma mensagem, né? Dizendo lá que tá rodando. Mas aqui a gente consegue já verificar isso. Arquivo de configuração do Apache, né? Onde é que fica? cd /etc /apache 2 barra... Vamos acessar aqui. Aqui tem algumas pastas aqui do próprio Apache, né? Aqui eu sugiro que veja alguma coisa sobre, né? Algum artigo, livro que mostre, né? O que são essas pastas. O arquivo de configuração da aplicação fica dentro desse sites available, tá bom? Então vou acessar aqui. E aqui tem os arquivos de configuração de todas as aplicações que hoje estão rodando via Apache, né? Aqui a gente vai acessar o sysra. Oh, droga, peraí. Deixa eu botar um cat. Sysra web frontend. Não, é homologação frontend.conf. Se a gente for ver, né, o que tem nesse cara, a gente pode ver que tem um domínio ali, né, o endereço da aplicação, tem um caminho onde o projeto está hospedado, né? Aqui eu estou criando um virtual host para rodar na porta 80, né, que é a porta da web HTTP. E aqui eu tenho a configuração do SSL, tá bom? Que é o para ficar com esse cadeadinho, esse cadeado aqui na aplicação. Então a gente aponta o certificado, tá bom? Eu não vou explicar, eu não vou, depois eu posso criar um vídeo explicando cada configuração dessa, né? Mas eu sugiro que dê uma olhada, né? Estude essa parte de Apache que é importante. E tá aí, né? A gente está com a nossa aplicação online, feito o deploy. Então a gente vai fazer só mais uma vez agora com o admin, tá certo? Então o que é que eu preciso fazer? De novo, né? Eu vou executar aqui o yarn build admin. E ele vai fazer o build agora da aplicação do gestão, tá bom? Bom, build feito, né? O que que a gente vai fazer? O mesmo processo, né? A gente vai mover aqui usando o FileZilla. Então agora eu vou acessar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um refresh aqui. Não, não consigo. Droga. Mas se a gente for ver aqui, ó. Agora tem duas pastas, né? Dentro do dish/apps, que é o admin e o web, tá bom? Então eu vou fazer a conexão de novo aqui.
Eu quero que ele atualize, porque ele não atualizou ali. Tá, vamos ver. Pronto, agora é certo. Estou com admin, então vou mover tudo que está aqui para dentro da pasta NDS, home NDS. Agora vai ser no admin, tá? Então aí movendo. Então aqui com SSH aqui, né, conexão, vou acessar, né, essa parte. Vamos ver se ele moveu adequadamente. Vou botar aqui o tio barra admin. Então aqui, ó, já está aqui os arquivos, né, que a gente precisa mover, né? Então eu vou voltar lá para o cd barra var barra ww src sysra homologação admin agora, né? Não, mentira, front-end barra admin. Então ls, tem os arquivos dele aqui de build. E agora eu vou mover. Agora, lembrando, é o sudo mv tio barra admin asterisco. Eu quero mover todos os arquivos. E eu vou mover para dentro do diretório atual. Então eu vou colocar aqui um ponto. Movido. Agora eu vou fazer um sudo service apache 2 restart. Certo? Vou acessar agora o gestão. E já está online, né? Se eu quiser parar, posso fazer aqui um stop. Ver. Pronto. Agora o sistema já não está mais no ar, né? Agora eu vou startar ele de novo. E se eu acessar, tá aí. Tá online, né? Tanto o gestão quanto o web. Tá certo? Então é assim que é feito, né? O deploy da aplicação, tá bom? Então é um jogo onde você, só recapitulando, né? Tem dois detalhes que a gente precisa ter atenção. O ponto .env, né? Aqui precisa ter as configurações do ambiente, tá bom? Que você está querendo fazer o deploy. Então, se aqui fosse produção, não seria o sysra-h, seria sysra apenas, né? E lembrar de fazer o yarn install, né? O update ali para ele instalar todas as dependências, né? Depois disso, a gente faz o build, né? Do web e do admin. Depois de feito o build, a gente move esses arquivos temporariamente ali para home do NDS. Depois de movido, a gente acessa via PUT aqui, pode ser o próprio terminal. O importante é que aqui o acesso é feito via SSH, né? E você, no caso, a gente vai mover da home para dentro do diretório onde o projeto está hospedado via Apache, né? Dúvidas, assim, se tiverem curiosidade para saber como é que funciona esses comandos, tá bom? É só me chamar aí que eu mostro para vocês. É bem simples, né? Se eu quisesse acessar o AVM, né? Usando o SSH, eu posso executar o comando SSH. Deixa eu ver se existe comando. Existe. SSH. Coloco aqui o usuário, arroba, o endereço remoto, né? Lembrando que tem que ser público. E basta só fazer isso. Bota aqui um yes. Eu tenho que informar a senha. E tá aí. Estou acessando remotamente a máquina lá onde está hospedado. É a mesma coisa que o PUT, que é a diferença que ele executa esse comando para mim e tem uma interface gráfica, né? Beleza. Então, rapaziada, é isso, né? Dúvidas aí é só me chamar.